Olá, sejam bem-vindos. Somos TPM, o podcast. Eu sou Martina Vasconcelos, triatleta amadora e professora de educação física. Oi, meu nome é Márcia Magalhães, sou servidora pública e triatleta amadora. Oiê, eu sou Thaís Prando, triatleta amadoríssima, mais amadora aqui, né? Toda vez eu falo isso. Sou personal trainer e hoje a gente tá com uma atleta, uma convidada muito especial, que é a Dani. Dani tá aqui com a gente. E a Dani, bom, falar um pouquinho assim, quem é a Dani? Formada em Direito, advogada, ninguém pode mexer com a Dani, hein? Triatleta, educadora física, empreendedora e estudante de nutrição. Agora ela foi vetada pela família, não pode mais fazer nenhum curso, né, Dani? Isso aí. E a Dani também é professora, treinadora da Menuce Assessoria. Menuce Assessoria. Ô, Dani, fala um pouquinho de ti. Primeiro, assim, ó, um prazerzaço ter você aqui com a gente. A Dani também faz parte do grupo Mulheres do Tri, da Ana, né? Vamos lembrar disso. E fala um pouquinho de você pra gente. Quem é a Dani? Bom, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sempre digo que antes de mais nada eu sou mulher e mãe. Mãe de dois, né? Um casalzinho aí. Meu filho tem 19 anos, minha filha tem 15 anos. E sou advogada, né? Advoguei por 17 anos. Depois resolvi fazer a faculdade de Educação Física e durante a pandemia eu resolvi fazer uma transição de carreira. Não contente, né, com tudo isso, eu resolvi fazer a faculdade de nutrição, me formo ano que vem. E me aventuro aí no mundo do triatlon desde 2016, também sou uma apaixonada pelo esporte. E esse ano procurei me aventurar um pouquinho aí também numa prova de ciclismo um pouco diferente, para poder me aprofundar um pouco mais nessa modalidade também. Sim, a Dani vai conversar com a gente sobre uma prova super especial que ela fez agora no mês de julho, né, Dani? Isso. Que foi a Haute Route Pyrenees, né? Não sei como é que fala. Em português é Pirineus, Pirineus, mas, né? Cada país tem um sotaque diferente para falar como que é o Pirineus, E né? ela vai contar pra gente sobre essa super aventura aí que ela fez, deixar todo mundo com vontade de fazer. É, gente, olha, eu fiz os posts, né, da Dani, e cada vez que eu lia sobre a prova, que eu estudava sobre a prova, eu falei assim, cara, que prova massa, como eu queria, um sonho, né, Dani? Foram 555 quilômetros, 14.400 de altimetria. Ao longo de 3 países, né? Nós largamos do Principado de Andorra, depois passamos pela Espanha e finalizamos a prova na França. Na verdade, essa prova ela é conhecida como Tour de France dos amadores. Então, olha que massa. É uma prova, claro que menor, né? Com a que eu fiz com 5 dias, mas o contexto dela é todo em cima do Tour de France, só que para amadores. Que legal. Prova menor, 5 dias de prova. Só 5 dias, né? Só 5 dias. Quase um Tour de France feminino. Sim, quase um Tour de France feminino. Mais 2 dias já. É verdade. Ô, Dani, conta pra gente, assim, ó, da onde surgiu essa ideia de vocês participarem dessa prova? Onde que vocês pesquisaram? Da onde surgiu? Como é que foi? Perfeito. Bom, ano passado a gente fez o Canadaman, que é uma prova do circuito Extreme de triatlon extremo, e o nosso objetivo, num primeiro momento, era fazer uma prova do circuito por ano. Porém, brasileiros, né, morando num país aí tropical, a gente tem um pouco de dificuldade de fazer essas provas fora, porque normalmente, mesmo sendo verão, são lugares, assim, onde se nada em água de degelo, né, pega temperaturas baixas, muito mesmo frio. Estando no verão, porque as montanhas desses países aí têm uma oscilação térmica climática bem grande ao longo do dia. Então, a gente ainda não conseguiu, assim, se encorajar, né? E o Canadá é uma das provas que se assemelha mais ao Brasil em termos de temperatura. E aí, a gente começou a pesquisar o que nós poderíamos fazer de diferente. Nós já conhecíamos a Haute Route, mas nem em sonho pensávamos em ir, porque achávamos, assim, uma prova de muitas etapas, né? 5 dias são muitas etapas. Num primeiro momento, a gente deu uma olhada, ficou ali um pouco, será que vamos, será que não vamos? E começamos a alimentar um pouco mais essa ideia e escolhemos fazer as Dolomitas. Só que a prova das Dolomitas, ela é agora, se eu não me engano, em setembro. Então, a gente pega todo o inverno gaúcho para treinar. Isso seria bem complicado para nós, porque a gente precisa treinar outdoor e o nosso estado, infelizmente, não nos permite isso no inverno, porque pode pegar chuva, muito frio.
E aí a gente acabou escolhendo os Pirineus também, porque de todas as etapas é considerada a etapa mais roots, assim que tem. Não tem muita infraestrutura, né? É assim, é passear pedalando com vaquinha, com ovelha, com cavalos, no meio de lugares assim, bem míticos mesmo, sabe? Então, esse foi um dos motivos também pelos quais a gente escolheu. E nós não tínhamos muito tempo, assim, para ficar pensando, sabendo de como seria o ciclo. Então, em dezembro do ano passado, a gente escolheu essa prova e já se inscreveu. Porque nós precisávamos, depois disso, criar uma logística, né? Tanto profissional, familiar, como da parte da nutrição e de treinamento, para a gente conseguir dar conta de todo o ciclo. E aí surgiu, então, o sonho de fazer o Haute Route Pirineus. Dá-lhe treino. Dá-lhe treino. E por falar em treino, Dani, como é que foi a organização dos treinos para essa prova? Tá, perfeito. Assim, a gente, desde dezembro, a gente já começou a fazer treinos de serra, nós já fazíamos antes, mas de um dia, né? Então, de final de dezembro, início de janeiro, a gente já começou a fazer treinos de 2 dias. Nós íamos para a serra e treinávamos 2 dias seguidos. Iniciamos com o volume ali mais ou menos de 3 a 4 horas, para ver como que o corpo já ia se adaptando. Nós moramos em Porto Alegre. A nossa serra mais próxima ali é Ivoti, Nova Petrópolis, Gramado, Canela. E é um percurso, assim, arriscado, né? Tem muito trânsito de caminhões, veículos, e para mulher treinar sozinha ali é bem complicado. Então, a nossa estratégia foi, nós iríamos todas as semanas para Bento Gonçalves, para treinar. E aí a gente começou fazendo isso. Como nós somos profissionais de educação física, e isso nos permite, né, trabalhando de forma remota, a trabalhar mais a distância de qualquer lugar, a gente começou a criar, então, um planejamento que nós iríamos nas quartas e ficaríamos até sexta para conseguir voltar aos sábados, dar o treino presencial para os nossos atletas. Sim. E nos domingos nós voltávamos para a serra para fazer mais um dia. Então, foi mais ou menos assim essa logística, né? Sempre contando com o clima, né? Então, a gente não podia chover, não podia fazer frio. No verão até não, mas a gente pegou ali um período no final do ciclo de bastante chuva e bastante frio, de sair para treinar com 6, 7 graus. Sim. Então, isso também já é um pouco complicado, porque tu começa com 6, termina com 25. E então tem todo um contexto de treinamento ali que tu precisa levar em consideração em termos de alimentação e a hidratação também para a logística. E aí a gente foi construindo semana a semana. Então todo domingo a gente começava a olhar a previsão do tempo da semana seguinte para ver se nós conseguiríamos. Porque a ideia era fazer o menos possível de treino indoor. Nós chegamos a fazer um longo de, acho que 6 horas indoor, mas foi um único. A gente também teve sorte porque o tempo contribuiu. E aí a gente foi fazendo esse ajuste, né, dentro da nossa disponibilidade de trabalho também. Então eram 3... Desculpa, então eram 3 dias de treinos de bike? Na verdade, nós fazíamos quinta, sexta, sábado e domingo. 4. E mais... Quando faltavam mais ou menos ali 12 semanas, a gente começou a incluir... Eu comecei a incluir, na verdade, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, porque o Thiago dá treino presencial de pista nas quartas, então ele não conseguia pedalar. Então, eu fazia 5 dias seguidos toda semana. Aí eu fazia indoor e outdoor, né? Fazia mais ou menos 1 indoor e os outros 4 outdoor. Na serra. Dani, e esses treinos de ciclismo que vocês faziam na serra? E só vocês dois? Eu ia perguntar. Vocês pedalavam no mesmo ritmo? Não? Porque lógico que vocês têm ritmos diferentes, né? E como que era isso, pedalar na serra sozinha? Em alguns treinos, atletas iam. E ficavam poucos, né? Então, assim, nós íamos fazer 4 treinos de serra. Um treino, algum atleta ia, mas era um. Aí, naquele dia, normalmente ficava comigo, porque o ritmo do Thiago já é um pouco mais avançado, né? Mas, posso dizer que 80% do treinamento foi sozinho. Então, o que nós fazíamos? A gente tem um percurso ali em Bento Gonçalves, que a gente já conhece bem, que é um percurso super seguro, que tem mercado, tem algum barzinho pra gente poder fazer reposição de água, comprar algum alimento. E o Thiago ficava indo e vindo nesse percurso para me encontrar. Então, assim, ele pedalava, por exemplo, 10 quilômetros e voltava. Sim. Só para ver se estava tudo bem. Mas nós fazíamos o treino em si sozinhos, né? Ele fazia o treino dele, o meu. E aí, no percurso, a gente buscava se encontrar de vez em quando,
também para eu não ficar tanto tempo sozinha por questões de segurança mesmo, né? Acontece alguma coisa com a bike. Eu tive problema no meu câmbio eletrônico um dia. A gente teve que trocar de bicicleta. Então, assim, essas intercorrências que podem acontecer no ciclismo. Mas eles foram praticamente sozinhos, assim. E assim, muito treino mental também. Então, muito. Não tinha carro de apoio. Não. A alimentação, os treinos mais longos, vocês paravam ali para comprar mais água? A gente levava quase tudo, né? A bebida, sim. Então, a gente levava a nossa suplementação junto, a gente utilizou o Stratos, né? A gente levava num saquinho para fazer a reposição no meio do treino. E em alguns lugares a gente sabia o que tinha para vender, para fazer uma compra ali de algum sólido, né? Mas o restante nós levávamos... Eu brinco, né? Saía que nem uns Sherpas com as costas carregadas, porque era o que tinha. Nós não tínhamos carro de apoio, não tínhamos nada, né? Não tem como, porque em outra cidade existiria um custo, já existia o custo da viagem, de tudo, mais lugar para ficar. Ainda também, de repente, envolver, às vezes um amigo tal, mas nem sempre dá certo. Mas esse percurso tinha quantos quilômetros que vocês ficavam rodando, então? Mais ou menos. Na verdade, assim, tem 2 percursos, né? Aí a gente fazia um dia, que é um pouco mais leve, que tinha menos altimetria. No segundo dia, a gente fazia com mais. Aí, quando nós ficávamos 4, o terceiro a gente fazia um pouco menos e o quarto um pouco mais. E aí, era um percurso que um deles, a gente tinha... uns 140, vai 70, volta 70, e no outro que dava alguma... Não, bastante, tem bastante. Porque lá em Bento Gonçalves a gente tem como sair dos caminhos de pedra e ir quase até Antônio Prado e voltar. Então são quase 70 quilômetros de asfalto. E seguro, pouquíssimo trânsito. E esses 70 quilômetros, quanto de altimetria, sabe? Dava em torno de... Aí de volta, dava em torno de 2.500. Não era muito, comparado ao que a gente ia vivenciar na prova. E o percentual de inclinação também não, porque a gente não tem montanha, né? A gente tem serra. A gente chama de montanha, mas na verdade no Brasil, acho que a única montanha que a gente tem é o Rio do Rastro, né? E o Morro da Igreja, que aí eu acho que já é montanha doida, né? Já foge do padrão de uma montanha. Já é diferente. Então... A gente não tem ali. Então, assim, era difícil bater a altimetria. O Thiago conseguia mais, porque o que ele fazia? Enquanto eu pedalava, por exemplo, 130, ele pedalava 160. Aí a altimetria dele dava maior, porque ele ia e voltava. Mas eu consegui bater perto dos 3.000 uma vez. Porque eu fiquei num percurso que é ali em Pinto Bandeira, que tem algumas subidas mais íngremes, batendo 18% de percentual, que era o que a gente também ia pegar na prova. Então, ali a gente chegou a fazer 2 vezes para pegar uma altimetria um pouco maior, né? Mas na prova a gente estava pegando em torno de 3.300 por dia. Então, por dia. É diferente. Por dia. E menos quilômetros. Ô Dani, na prova, você estava contando pra gente que vocês passaram por lá na época do Tour de France. Como é que era esse clima aí de Tour de France, de participar de uma prova de ciclismo? Isso. Deve ter sido demais. Foi bem assim, foi muito bacana. Principalmente no 4º dia, que nós fizemos a etapa da Rainha, que a gente passou por Col d'Aspin e pelo Tourmalet, que o Tour de France tinha passado no dia anterior. Sim. Olha. E lá, nesse dia especificamente, tinham muitos motorhomes, muitas pessoas que estavam na prova no dia anterior, porque a gente passou lá mais ou menos 12, 16 horas depois que os ciclistas passaram. Então, tempo. O pessoal ainda estava no tinha local. Tinha gente ali no clima ainda. E tinha até torcida, né? Então foi bem legal. Ai, que legal. O pórtico do Tour de France estava lá. Tinha as bandeirinhas, então assim, foi bem legal o clima. Né, Tour de France. E Pô também, que foi a cidade em que nós chegamos. O Tour de France, se eu não me engano, largou de lá, ou não lembro qual dos dias eles passaram por ali. Então, a cidade toda tinha ali, porque também estavam aguardando o Tour de France feminino, que terminou na cidade de Pô da França. Então, é muito interessante, assim, porque é uma energia super diferente e, assim, é de se arrepiar.
Realmente. As pessoas Foi são apaixonadas por São. ciclismo, né? Espanha, França, Andorra também, né? Atualmente tem muitos ciclistas e triatletas, inclusive o Frodeno mora em Andorra, né? Aham. E um dia antes de nós chegarmos lá, teve o 70.3. Não, no dia que nós chegamos, teve o 70.3 na Andorra, que o Frodeno foi campeão. Então, assim, tem muitos atletas profissionais que foram morar, porque lá é um principado que o custo de vida, se comparado com outros países da Europa, ele é baixo. E hoje é considerado um dos lugares mais, assim, não só bonitos, mas de montanhas íngremes, né? Lugares também, assim, seguros. Seguros para treinar. Então, com pouco movimento. Então, tem muito atleta indo morar lá, porque é Por perfeito, tudo né? isso, Pro né? ciclismo. Mas no percurso da prova não fica fechado, né? Para os Não. ciclistas pedalarem. Não, isso é uma das diferenças do Tour, né? O Tour Aham. passa com o percurso fechado, a gente não. Vocês Mas, assim, não. Nos Pirineus tem muito pouco movimento. Apesar de ser verão, tem muito pouco movimento. O lugar que nós pegamos mais movimento foi no Tourmalet. E acredito que em função do Tour de France ter passado por ali, e porque é uma das montanhas, né, mais famosas, assim, que envolve o ciclismo, né? É um lugar realmente muito contagiante, então... Eu não sei se lá eles estão numa época de férias agora também, provavelmente, né? Porque é Sim. verão lá, né? verão. julho. Aham. Ô, Dani, Sim. só que Quando ela tem um fez- movimento, né? Um pouco mais, só que tem um respeito aos ciclistas também. Muito maior, né? Muito maior. Eu cheguei a subir alguns quilômetros, assim, alguns trechos eram um pouco mais estreitos, né? Então, assim, para um carro passar, o outro tinha que encostar. E como em alguns pontos nós íamos em grupos grandes, os carros não ultrapassam. Olha Ai, aqui. olha. Eles ficam esperando o momento oportuno, porque tinham muitos ciclistas, né? Nós éramos 384 inscritos, né? E que largaram. Depois alguns não concluíram a prova, mas eram 384 ciclistas. Claro que dividia muito, né? Sim. Quantas mulheres, Dani? Nós éramos 34 mulheres. Olha só. Vamos 34. aumentar essa mulherada aí. Tá na hora. 10% da prova só de mulheres. Tá na hora de 10%. aumentar essa mulherada, né? Ano que vem a gente vai, é isso? Então, Vamos formar um grupo e vamos Cada uma faz uma etapa e eu topo. Pode? A gente pode fazer assim em grupo? Cada uma Tem etapa. de equipe, mas Thaís. todas têm que terminar. Então, Eu quero essa. tinha só uma equipe feminina que Ah. no segundo dia, eu e a outra brasileira, Simone, a gente pedalou com elas, no pelotão delas, mas depois elas se dividiram ao longo dos dias. Então, às vezes pedalava com uma, às vezes com outra, porque eram níveis diferentes, né? Sim. Mas no primeiro e no segundo dia nós pedalamos com elas. Elas são da Finlândia. ai, que legal. E muito bacana, elas foram as únicas. Equipe masculina tinham várias, assim, então tinha que terminar, todo mundo tinha que terminar todas as etapas, né? E não precisava ser junto, mas tinha que finalizar. Bem bacana, assim. É que tem muito isso na Europa, né? A gente é que não tá sim. acostumado aqui no Brasil. Mas lá é muito comum, então é bacana. E assim, elas dão um show, né? Principalmente nas descidas, eu brinco, né? É porque elas conhecem Pois também é. o percurso, né? É outra coisa, Mas isso né? é uma coisa legal que eu quero te perguntar, porque assim, a gente se preocupa muito com a altimetria e as subidas. Meu Deus, a subida. Não dá medo de descer aquela montanha? Dá. Porque as que ter uma descidas, técnica, elas são extremamente né? técnicas mesmo, É. né? Descidas, assim, pensa muito parecido com o Rio do Rastro. A diferença é que elas são um pouco mais longas antes de fazer a curva. O Rio do Rastro, a gente acaba que pega curvas muito fechada. próximas e fechadas. fechada. E fica um pouco mais difícil. Tanto que, assim, não tem como soltar os freios, por exemplo. Lá tinha, porque elas eram um pouco mais longas, mas elas são, né, técnicas iguais. É exatamente o que a gente vê no Tour de France, Sim. que parece fácil. Só Mas que não. não é. Não é. Não Descer parece é mais fácil difícil que pra mim. subir. Pensa que eles descem Eu a acho que 80, 100 por hora. Eu acho que Fazendo só, curva ainda, né? Como? só parece fácil pra quem não pedala, porque pra quem pedala, Que tem real noção. É. a gente olha assim, meu Deus do céu! Eu senti isso a primeira vez que eu desci o Morro da Cruz. Cheguei embaixo, assim, com dor aqui, É. ó, nos Ah. flexores do punho. É bem de tanto assim. segurar o freio. Eu vou ser bem sincera, eu prefiro sempre subir. Às vezes a gente tá no treino ali, um grupo, a subida é muito íngreme.
eu não me importo, mas as descidas são, eu ainda não... Dá uma atenção, né? Não tenho muita confiança, assim, pra simplesmente soltar. Então, assim, eu tava descendo lá 50, 55, achando que eu tava arrasando. Aí, daqui a pouco, vinha lá uma francesa a 70 por hora, passando por mim. Eu pensava, pronto, deu, pode ir. porque eu não tenho. Vai, tchau. E as descidas, elas não são computadas. Há alguns anos atrás, um ciclista morreu numa das provas do Hout-Hole. E ela, por mais que tenha atleta, às vezes larga atleta profissional, é uma prova para amadores, né? Então, o que eles fizeram? Hoje, eles não computam mais as descidas. Como assim? Mas como assim? O cronômetro para. Até Eles o têm final as da subida. placas dos cronômetros. Então, assim, daqui 200 metros para o cronômetro. Então, quando vai chegar no topo da montanha, o Pirineu são 3 montanhas por dia, né? Tá. Então, quando tu chega no topo da montanha, o cronômetro para. Tu tem chip, né? O teu chip... Ah, entendi. A gente pedala não com chip. A descida não computa Isso. no final do tempo O total. tempo que tu fica parado no topo da montanha não computa, então, mas tem tempo de corte, né? E as descidas não. Então, quando chega lá em cima, para o teu cronômetro e lá embaixo vai ter uma placa dizendo quando que vai começar. de novo. Então, Tá. o que que o pessoal faz? O pessoal chega lá em cima, bem ciclista, come, bate papo, tal, e desce. Quando chega lá embaixo que tem a placa onde o cronômetro vai começar, normalmente tem várias pessoas paradas, porque vai vir ou um plano ou um falso plano, ou um rolling hills. E aí as pessoas se agrupam para sair em pelotão. Ah, que Então era bem legal, porque quando chegava lá embaixo, mesmo eu indo mais devagar, Sim. normalmente aquelas pessoas que tinham me ultrapassado estavam Que lá show! esperando para formar um pelotão. Aí nós íamos em pelotão, nesse percurso que já era computado, que era plano, um falso plano ou um rolling hills ali, para irmos juntos. Aí quando começava a subida já se dividia de novo o pelotão. É uma prova, mas a muito galera show. tá ali se ajudando. Isso. Muito legal. Eu acho Faz legal um grupo. também, porque eles dizem que é uma experiência, né? Não é uma prova qualquer. Isso, eles né? chamam de experiência, em que pese tem a premiação, né? Tem o primeiro lugar, é por categorias. As categorias lá são um pouco diferentes. Por exemplo, assim, dá 30 a 39. Dá 40 a 49. Inclui mais pessoas, mais né? gente, Não é de mais- 5 em 5 anos. Sim. E o que foi pra ti essa experiência, Dani? Primeiro, eu acho, assim, a questão mental, né? Claro. Acho que uma prova dessas... Eu já tive outras experiências, né? Em Iron, em prova de triatlon extremo. E acho que cada prova dessa, é o que eu falo, não é só uma prova, né? É uma experiência realmente de vida, porque te fortalece para as dificuldades normais, digamos assim, não do esporte. Porque nós somos atletas amadores, a gente trabalha com isso, temos uma assessoria, mas nós somos atletas amadores, né? A gente não vive disso, então... Tem que ser uma experiência também, né? Então, essa parte mental de fortalecimento, de poder passar até para os filhos, né? O quanto a gente é forte e capaz de se superar. Acho que esse é o ponto principal, assim. Vivenciar todo esse ciclo e poder vivenciar a prova em si, conhecer pessoas, que foi o que eu mais fiz, eu brinco. Eu pedalei mais ou eu conheci mais gente? Acho que eu fiz mais amizade. Pedalei os 650, né? Porque teve a questão do deslocamento ainda. Mas a gente conhecer pessoas de outros países, trocar ideia, sabe? Tem o espírito competitivo? Tem. Porque eu tava subindo uma montanha e eu queria subir bem, né? Lógico. Sim. Ninguém quer chegar por último. Aham. Mas assim, o foco não é esse, né? O foco é realmente tu completar e as pessoas se ajudam. Então, assim, às vezes chegava no topo da montanha, tinha alguém que tava subindo contigo e aí pergunta, tá tudo bem, precisa de alguma coisa, né? Tá tudo certo, desce junto, porque, por exemplo, assim, eu ficava um pouco receosa, não descia tão rápido, então volta e meia tinha alguém que descia junto, sabe? Tem essa parceria, essa sintonia. E aí, na hora que tá ali na disputa, vai cada um no seu ritmo e quem aguenta, aguenta nesse pelote, quem não aguenta fica no de trás, e é uma prova, né? Então, acho que essa experiência também. E principalmente, assim, o quanto que a gente, vivenciando as experiências dessas provas, a gente pode levar para os nossos atletas, né? Porque é teoria e prática. É. Então, eu acho que isso Não pra é gente só traz querer, não é só preencher as regras ali, né? É isso aí, o quanto a mas- gente traz. A Marcinha tá louca pra saber se fez o pneu lá. Não.
Jura? Não, essa eu Nem nunca dia fiz. de... Nenhum. Meu Deus, que Não é tapete possível, é gente. esse? Eu dizia assim, mas Pessoal não varreu, puro, porque pessoal Pra varreu. nós, eu sei trocar, mas eu demoro um pouquinho, sabe? Eu não queria demorar esse também. pouquinho, né? Então, Mas não assim, tem ajuda da organização? Tem. Tá. Eles furar, têm. eles ajudam. Tem 2 ou 3 carros da Mavic que acompanham toda a prova. Um carro acompanha sempre o pelotão da frente, que era o pelotão que o Thiago tava. E eles têm, inclusive, bicicleta. Então, se acontece algo... Pode claro, é uma trocar a bicicleta que tu não sabe se vai ser do teu tamanho, mas Sim. é uma bicicleta. Aham. E depois tem um carro no meio e no final. E tem o carro vassoura, porque as regras são estilo Tour de France. Cada montanha tinha um tempo de corte. E o carro vassoura convidava os atletas que não se enquadrassem ali Gentilmente. no tempo da prova para se retirar. Vontade. Por motivos de segurança, né? Lógico. Porque no momento em que o atleta não Aham. conseguiu cumprir é porque ele já provavelmente está numa fadiga. Sim. Sim. claro. Extrema, Claro. né? Eu acho que ele deve estar até desesperado, quero mesmo. Tava pedindo, Quero, tava por favor. precisando Eu muito. que contigo, o carro me pegou. Me pegou, agora não deu mais. Mas eu então- não sei se aconteceu isso ou não, porque eu fiquei no meio, não cheguei a ficar para trás e também Graças não, a Deus. não me Aham. não perguntei, assim, né? Mas acredito que sim, porque a gente via, assim, né? As pessoas, algumas no estado que estavam no meio ali da prova Sim. e talvez Sim, é uma prova longa, né? Muitas coisas podem acontecer, muitas coisas né? podem E acontecer. é tipo tour, assim, quero água, chega aqui a caramanhola com água. Eu não tinha um carro de apoio da minha equipe, menos que lá, infelizmente. Eu Ah, tinha então tinha os Então, pontos e de na hidratação. próxima, Sim. se você quiser, me chama, eu vou Tá. de apoio. Vou de carro aqui. A gente Daniela. adesiva aqui, Daniele, tudo Aham, bem? adesiva. Você está indo muito bem. Daí ia ser Passou Aí um vai Thaís no carro da Mavic lá. Não, mas ia ser um Não é problema, qualquer porque carro, ela carro ia da estar Mavic. blogueirando no carro e ia te perder. Dani, cadê você? Eu tava tirando foto. Eu ia ter que eu buscar. Ia ter que buscar. Ia ser um problema isso daí. Mas- Eu acho melhor mas é não. bem legal. Acho melhor não. Não, mas prova na é muito verdade, organizada. mas na verdade tu teria que ir pedalando, levando as garrafinhas, Meu levando. Deus, me matar. Sim, é assim. Mochilinha, mochilinha. Não ia, de apoio. não ia Eu no nem carro da dirigindo, eu queria Mavic. ir do lado, só aqui, ó. Dani, Aham. você está muito bem. Era coach, entendeu? Não, Então não Era coach, então ela não era staff. Ela não ia nem dirigir. Ia ter Não. alguém Quero dirigindo curtir. pra ela. Mas, gente, voltando aqui ao nosso assunto, tu falou das pessoas que estão em diferentes estados, assim, né, ali. Como é que foi a tua preparação? Bom, Física, perfeito. nutricional? Tudo, né? Eu tive principalmente aí o acompanhamento de uma nutricionista e um fisioterapeuta, né? O meu treinador é o Thiago, Uhum. então a gente Treinador foi... e marido. Treinador e marido, tá? Então a gente foi realmente assim, a gente construiu uma ideia de ciclo. Aham. Só que todos os dias a gente ia ajustando. Por quê? Eu tenho 7 anos de triatlon, que é pouco, né? E eu nunca tinha feito uma prova por etapas. Fiz prova longa de um dia, mas não por etapas. Então eu não sabia como que o meu corpo ia de fato responder. Tem a questão do ciclo menstrual. Então, assim, não faço uso de contraceptivo. Então, todos os meses a gente ia adaptando de acordo com... Sem deixar de treinar, porque eu não podia correr o risco de chegar na prova, estar no meio do ciclo ou Sim. pré e não fazer a prova. Essa não era uma ideia. Então, a gente foi fazendo essas adaptações também para que não ficasse tão sobrecarregado, não estressasse ainda mais o meu organismo. Fiz o acompanhamento com a Jana, que é minha nutricionista já há bastante tempo. E foi sensacional, porque a Jana também, se eu ficava uma semana sem falar com ela era porque estava tudo bem, mas qualquer alteração, percepção diferenciada, eu já mandava uma mensagem para ela e nós já fazíamos um ajuste. Então, assim, é o que eu sempre digo, né? O treinamento, ele é 50%, a nutrição mais 50%. A gente tem aí a questão do sono, fisioterapia, a gente tem outros, obviamente, aspectos, né? Descanso, mas a nutrição, ela tá 50-50 ali com o treinamento. Fundamental. Principalmente para uma prova dessas. Então, assim, Imagina. eu falo pra Jana, o trabalho que ela fez conosco foi simplesmente sensacional. A gente não teve nenhum problema durante a prova. Mas voltando, né? A gente começou essa preparação em dezembro. A gente foi evoluindo mês a mês com o volume, com a carga de treinamento e como que a gente trabalhou, né? A gente fez 90% do meu ciclo Z1, Z2 e 10% de intensidade. Essa intensidade eu fiquei sempre em Z3, tá? Eu procurei não passar. Acontece de entrar em Z4? Sim. Por exemplo, eu fiz 3 dias seguidos de Rio do Rastro.
No segundo dia, no terceiro dia, eu já vinha com volume de treinamento ali considerável. Quando chegava nos picos da montanha, eu entrava em Z4, porque eu já estava numa fadiga acumulada. E eu tinha que testar isso também. Mas eu baixava, eu brinco, né? Eu diminuía o ritmo só para não cair da bicicleta. Eu tentava ir o menos rápido possível para não ter picos de frequência cardíaca. Porque num dia, tu tem o risco de quebrar, mas em 5 o teu risco é potencializado, vezes 5. Né? E é uma quebra que provavelmente tu não larga no dia seguinte. E prova de ciclismo de montanha, ou tu pedala, ou tu empurra. Não tem Tu não tens a opção. Porque quando a gente tá num triatlon e tu quebra numa corrida, tu caminha. Né? Na bike não existe isso. E as montanhas de lá eram realmente montanhas. A gente subiu montanhas de 25 quilômetros. Se no quilômetro 10 eu já não estiver conseguindo mais, é a primeira montanha do dia. Teve um dia que a gente pedalou 90 quilômetros, quase 60 foi de montanha. Então, assim, é muita subida mesmo, né? Então, a gente foi evoluindo na carga de treino, né? Semanalmente, mensalmente e sempre adaptando a nutrição. E a fisioterapia também, com o José Rubens, que é o meu fisioterapeuta, ele foi fazendo acompanhamentos conosco. Eu não tinha dor, não tinha lesão, não tinha nada, mas pra gente fazer trabalhos pontuais. Por quê? Porque a gente sabia que estava colocando o corpo ao extremo. E mais a questão da musculação. Né? Então, 2 vezes por semana, nós fazíamos o treinamento de força bem efetivo, né? Para o ciclismo. Treinos curtos, porque assim, no momento que tu está treinando 10 horas por semana, é tranquilo fazer uma musculação de 50 minutos, 1 hora. No momento que tu está treinando 30... Não é tranquilo. Haja perna, né? Porque sabe? Qualquer agachamento, ele parece o primeiro da vida. Então, assim, é muito difícil. Tu pensa assim, poxa, mas eu conseguia fazer esse exercício lá em janeiro com esse peso e agora eu já não tô conseguindo, né? Então, tudo isso, assim, a gente... E a questão de horas, a gente também foi, né? Obviamente que evoluindo e sentindo. Só que eu fui tendo respostas muito positivas. E eu até tava comentando com vocês, né? Quando faltava 1 mês e pouco pra prova, meu marido disse, agora eu tenho a certeza de que tu vai conseguir. Eu pensei, antes eu não tinha. Poxa, mas antes tu não tinha, já tô inscrita, já tá tudo pago. Então tá, né? Que bom que agora tu tens. Eu vou ir bem confiante, pode deixar. Porque ela perguntou pra ele se ela teria condições de fazer a prova, né, Dani? Isso, lá no início. E daí lá no início ela perguntou e ele falou que sim. E depois, faltando 1 mês da prova, agora eu acredito que sim. Agora o coach vai deixar Mas de não ir. foi nesse sentido. Não, ele tinha certeza no começo, Isso. aí agora ele tinha treinador tem certeza que absoluta. Isso, né? agora ele pensou, agora não são 5, pode 10. Pode 10 dias, tá tudo certo. Já pode Fica mais. pedalando lá mais 5. A físio, você fazia 1 vez na semana? Eu tava fazendo de 15 em 15 dias. E no final eu fiz 1 vez por semana. Mas eu não tinha nada, né? Eu não tinha uma lesão, não tava tratando nada. Eu tava trabalhando mais ali pra manter o corpo são mesmo, né? E manter a qualidade dos treinos. E nessa temporada de treino, em algum momento você quis chorar e falar, meu Deus, eu não aguento mais. Quis. Sim. Tive principalmente nas últimas 4 semanas, assim. Porque as últimas 2 eu fiz polimento, né? Mas quando faltavam mais ou menos 4 semanas, foi não bem quero mais difícil. brincar disso. Eu amo treinar. Eu treino bastante, mesmo que é quando eu não muito tenho prova. Mas eu fui, assim, no extremo. Porque o que acontece? Não era só o treinamento, eram as viagens. Era A deixar os filhos logística, aqui. né? Sim. Aqui não, né? Lá em Porto Alegre. Era... A gente praticamente não viu a família ao longo desses meses. Porque nós Sem não vida tínhamos social, tempo. né, Dani? A gente não tem... A nossa vida social é o esporte, né? A gente vive isso no nosso dia a dia. Mas eu digo assim, é ver um afilhado, Sim. ver um irmão, ver a mãe, sabe? Não vai no aniversário de ninguém. Ah, pode ir no aniversário. Ah, não dá, porque amanhã eu tenho que pedalar 7h30. Como assim? Sim, eu já pedalei 30, agora eu vou pedalar mais 3, mais 4. Então, assim, sabe? É difícil mesmo. São escolhas. Claro. E eu acho que quando tu opta, né, por fazer algo voltado para isso, seja pelo fato, né, não importa se o objetivo de cada um, seja pro alto rendimento, seja pro autoconhecimento, seja pro trabalho, porque for. Tu tem que abdicar. É uma dedicação, né? É uma dedicação, sim. Ô, Dani, tu acha que nesse finalzinho, tu acha que tu tava sentindo um pouco de overtraining? Não. Não era. Acho que era overmenting. Overmenting.
Eu tava com a vai ter um cabeça assim, cansaço com mental, né? Eu queria acho. largar na prova no dia seguinte. É o que acho que Por que acontece não é logo isso, né? agora, né? Já. Fica faltando Não, aquele não, diazinho não que na você quer prova. fazer nada, ver no Netflix de um filme ruim que você não precisa nem prestar atenção, né? Aham. E não dá, porque É. aí tu dorme. Você tá ali pra... Fora que Porque assim, você né? mal recupera, tá lá de novo treinando. Mal recupera, tá lá. É estudo, é faculdade, é trabalho. Então, assim, esse contexto, né? E apesar de tudo isso, chegar uma aluna tua e dizer, Dani, eu quero fazer essa prova. O que tu diria para essa aluna? Depende. Depende da aluna. Não, é que depende muito mesmo, né? Eu acho que assim, primeira coisa a se analisar não é nem só o contexto esportivo, mas o contexto de vida. É casada, não é, tem filho, não tem, com o que tu trabalha, tu tem disponibilidade de tempo pra fazer o que eu fiz? Por quê? Porque não dá pra ir pra serra assim um dia, né? A Simone, que foi a brasileira que eu conheci lá e nós pedalamos vários dias juntos, ela mora no Rio. Ela fazia montanha todos os dias. Sim. Ela não chegou a fazer 5 dias de treinos de 6 horas, mas ela ia todos os dias da semana. Ela treinava de segunda a sábado. Eles saem ali Lá de ela pode casa, fazer isso. sobem o Cristo, Sim. eles fazem a vista chinesa, que é dura. Fazia 5, 6 vezes a vista chinesa. Então, assim, Nossa. todos os dias. Então, o volume, ele ficou em 6 dias. Eu não, porque eu nadava e pedalava, eu nadava e corria. Então, segunda e quarta, eu corria e nadava 2 vezes por semana no final do ciclo. Eu não conseguia nadar mais, porque eu já não tinha mais tempo e força, né? Mas ela, que é só ciclista, aí esse volume era no contexto da semana. Sim. A gente já não fazia assim, então eu precisava estar me deslocando. E eles, o bacana é que eles saem de casa. Sim. Eu não, eu tinha que viajar 2 horas, Pegar eu tinha que alugar um estrada. apartamento, então tem todo um custo, um investimento. Então, por isso que depende, é uma prova sensacional, mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que avaliar, assim, e é uma obrigação nossa como treinador também, Como é que o vai ser? contexto de vida Analisar da a pessoa. realidade de cada um. E aí depois entrar no contexto da prova, né? Tu tá disposta a entregar tudo isso? Porque assim, poderia ter treinado menos? Poderia, mas o quanto mais que eu ia sofrer, né? A gente sabe que vai sofrer numa prova dessas, mas existe um limite, né? Entre o sofrimento da prova E não estar preparado. e não estar preparado, física e mentalmente. Exato. Porque muitas das decisões eu não vou terminar essa prova, acho que quando as pessoas fazem isso pelo que a gente vê, tá na cabeça, Sim, não é o sim, corpo. sim. Às vezes não é o corpo. É o overtraining também Normalmente é a mental, cabeça. né? Mental. Psicológico, né? Então eu acho que todo esse volume que a gente fez de chegar a bater 34 horas semanais ali, ele nos deixou preparados para isso, sabe? De estar com a cabeça realmente Sim. muito boa. Então, assim, certeza. eu tenho que pedalar 555 quilômetros, beleza. Vamos curtir as montanhas. Esquece a quilometragem. Eu nem olhava, sabe? Eu pensava, eu fui assim, matando o leão, era matando uma montanha. Tipo, a É uma primeira já etapa por foi. vez, uma etapa A por segunda, vez. a terceira montanha. No outro dia, a mesma coisa. Porque a gente vai aí curtindo, vivenciando, né? E eu acho Sim. que isso que a gente deve trazer pro esporte, que a gente passa muito pros nossos atletas. O tal do curtir o processo. E é isso. Exato. Sim. Eu disse assim, de todas as vezes que eu fui pra Bento Gonçalves e fiz aquele percurso já nem sei quantas vezes, cada dia eu descobri uma coisa nova. É. Uma cachoeira, uma pedra. Era assim. Tava Era realmente curtindo toda a jornada, Ai, né? Aí tinha horas que daqui a pouco o Thiago me encontrava, o que tu fez? Aí eu olhei algo ali, parei pra tirar uma foto, porque eu nunca tinha notado aquilo ali. Então, assim, vivenciar, porque senão tu realmente não consegue entregar. Fica pesado, né? Então... E o lado positivo que eu penso, assim, acho que hoje a gente tem tanto o celular e essa informação, a gente não para, né? Loucura. 6 horas pedalando, 6 horas você com você mesma. Ali, ó, na conversa, isso chama solilóquio. Você conversando com você mesma ali, ó. isso. É uma mesmo? revolução. Dá pra pensar várias coisas, refletir sobre a vida, entrar em crise, sair da crise. Dá Eu tive mesmo. várias ideias profissionais ao longo desse ciclo. Pode vir Coisas ideias que boas. eu chegava em casa e vou colocar no papel. Aí colocava, assim. Aí Aham. conversava com o Thiago, coisas pra gente fazer dentro do nosso Sim. trabalho, em termos de curso, insights de aulas, né? Porque É muito legal. cursos que a gente veio fazendo, não parei, né? Ao longo do semestre, além da faculdade de nutrição. Então, assim, vários insights. Isso também é bacana. Né? Sim. Mas tu tem que estar disposto pra isso. Sim. Claro. Porque senão vira um fardo, né? Uhum. E pra mim, tirando esse último período ali,
que realmente foi cansativo e eu já queria que largasse na prova, o restante foi 100% curtição mesmo. Uhum. Deu Dani, pra- tu já fizeste várias provas. Essa foi, assim, a experiência mais legal, assim, mais desafiadora, que tu curtistes mais? Não só de curtir, assim, mas foi a mais desafiadora. Acho que eu curti todas, sabe? Cada prova, assim, é uma experiência única, né? Mas essa foi a mais desafiadora. Desafiadora. O ciclo foi mais desafiador. Porque tinha 5 etapas. Isso, As outras é um dia. é. Porque tu treinar para um Ironman, vai lá, faz um longo de bike num dia, uma transição, e no outro dia tu corre. A corrida, mesmo que tu vai correr ali 30, 33 quilômetros, né? Num treino, são 3 horas e pouco. É. E é um dia, né? Que seja 12, 13 Tu almoça com a família, horas, né? Ali não. É. Ali a gente chegava em casa, que não era na nossa casa, era Uhum. lá nas terras, 2, 3 horas da tarde. E no último dia, nós terminávamos o treino, tomávamos um banho, comíamos embora e pra voltava casa. para Porto Alegre. Mais 2 horas. Então, eu chegava em casa 6, 7, Morto. acabou o dia. Ô, Aí Dani, arruma nossa. tudo pro treino presencial do dia seguinte. Acorda às 4 da Meu manhã, Deus. Aí treina lá. E algumas vezes a gente ainda chegava em casa no sábado e fazia rolo. Porque tinha que fazer volume. Sim. Então treinava 2 a 2 horas e meia com os atletas, chegava, almoçava, dava uma descansada e ia pro rolo. Então é muita coisa, né? E pensando, É uma voltando dedicação. na prova lá ainda, tipo, quando vocês terminavam cada etapa, cada dia, ia pro hotel, saía com a galera, tipo, vamos jantar, rolava uma socialização entre o pessoal, jantei, vamos pra casa deitar, dormir, pro hotel, dormir, tô cansado, como que era? Assim, a logística da prova, eles levam as suas malas, né? Então, cada dia nós estávamos no hotel e numa cidade diferente, passando por 3 países. No primeiro e segundo dia a gente ficou em Andorra. Depois a gente ficou cada dia num lugar. 1 ou 2 dias, agora não recordo, eram estações de esqui. Fechadas. Só tínhamos nós, do Household. Não tinha ninguém e nada aberto. Então, assim, não tinha nem onde ir, né? Aham. O Thiago chegava mais cedo. Então, assim, quando ele fazia a prova em 6 horas, eu fazia em 8. Quando eu fazia em 6, ele fazia em 4:30. Uhum. Então, o que a gente combinava? Ele terminava a prova, aí tinha a massagem e tinha o almoço da Household. Então, já ia direto pra massagem, almoçava e ia pro hotel. Um dos dias a gente permaneceu no topo da montanha. Nos outros nós tínhamos que nos deslocar. Às vezes 5, às vezes 20, às vezes 30 quilômetros pedalando. Então já tinha que voltar, né? Pelo menos ali mais 45 minutos, 1 hora. Quando chegava no hotel, já era 3, 4 horas da tarde. Não dava tempo, entendeu? Porque aí tu ia tomar banho, já tinha que arrumar tudo pro dia seguinte. Toda a suplementação, hidratação, roupa, bota número, arruma a bike, limpa a bike, vê se tá tudo certo com a bicicleta. A gente chegou a sair, por exemplo, a gente dava uma volta de meia hora pra conhecer a cidade e já voltava pra casa, porque aí tu já tinha que jantar e já tinha que dormir. Tinha que função descansar. da prova. Então são 7 dias praticamente, porque é um dia antes e depois ali, em função da prova. Dani, eu fico pensando, meu Deus, como foi que tu conseguiste levar tanta comida na bike? Porque quando eu faço um treino longo de 3 horas, a Thaís pega no meu pé. Que uma vez a gente foi fazer um treino assim, ela, mas tá fazendo piquenique. Sim. E realmente, o que tu levava na bike? Mas você leva lasanha. Sim, marmita. Marmitinha. Ai, se desse, eu teria levado. Porque pedalando eu tenho fome, eu comeria. Pois é. Então, nos treinos, eu usei muito. Na prova, assim, especialmente Tá. na prova. Era o Stratos, que eu levava já na caramanhola e levava mais a dose combinada com a Jana, né? E gel. Sério? Sim, porque o Tudo que doce. acontece? Eu sou bem enjoadinha, sabe? Então, Nada assim, não de é qualquer comida. coisa que eu posso comer. E isso a Jana já sabe, então era tudo já alinhado, né? Na prova tinha de 3 a 4 pontos de hidratação, tá? E lá tinha desde frutas secas, frutas normais, tinha água, tinha suco, tinha refri, tinha até pizza. Olha. Tinha de Deus. tudo. Era um piquenique. Uhum. Só que o que eu pensava? Bom, eu já sou enjoadinha. Se eu começar a comer isso, Ai, eu não imagina, chego no final de uma é. montanha. Eu só levei gel e um sólido por dia. Que aí, no topo da segunda montanha, eu comia esse sólido. Só para aquela... saciar o cérebro. E o que que era? E o estômago, gente? Eu, Não, eu pois é, sinto né? vontade. Ah, não sente, porque tu tá comendo ali. Mesmo que seja só o gel, né? Tem o uso, assim. Mas eu o que levo você levava de o sólido? doce de leite. Doce Uma rapadura leite? de doce de leite.
Tu levou Só. daqui do Brasil. Levei do Brasil. Já a quantidade que eu... Rapadura tinha que ser do Rapadura. Brasil, gente. Rapadura. de doce de leite. Ai, é, pra não lá. mentir, eu levei um dia um doce de abóbora. Sabe aquelas abóboras Aham. cristalizadas, Aham. assim, eu levei. E o doce de leite foi engraçado, porque eu tava na fila pra pegar água ali numa montanha e um cara chegou pra mim, só pode ser brasileiro, né? Porque pra comer doce de leite era um cara de Minas. Eu falei, esse é fake, é lá do sul, é da Serra Gaúcha, mas tá uma delícia. Eu falei, tava eu lá botando um doce de leite. Mas é legal, porque assim, Sim. tem aquela sensação de que eu comi um sólido. Aham, Mas em provas, assim, por exemplo, um Iron em Floripa, eu levava sólido. aham. Porque Sim. é plano, sabe? Mas Claro. na questão de muita subida e muito, muito topo, sabe? Tu ficava ali subindo, às vezes, teve montanha que a gente subiu 5, 6 quilômetros, 11%. Nossa. É muito. Então, se tu não tem um estômago de avestruz e eu não É, tenho, aham. vai dar uma náuseazinha se É, depois tu pois é. comer alguma Aham. coisa Eu errada. te perguntei porque eu também não tenho. Eu sempre brinco com a Jana que eu tenho um enjoador frouxo. Sim, né? somos duas. E daí é complicado. Eu sinto a necessidade de comer salgado. Tu não comia salgado? Nada? Nada. Só Eu doce. acho que treinando vai bem. Eu adoro doce também, eu não tenho muito essa necessidade. Não, eu sinto necessidade de tem? salgado, Mas a Jana me deu era um pãozinho com azeite de oliva e alecrim. Gente, eu sinto que eu muita comia. fome no pedal. Eu sinto também. Muita fome. Mas nos treinos eu não usava sinto muita sólidos. fome no pedal, E tu não. comia de quanto Eu em quanto comia tempo? de... Na prova. Aí, assim, a estratégia da Jana foi mudando, dependendo do percurso e do tempo que eu acreditava que eu fosse levar, né? Aham. Então, assim, quanto mais longo o dia, maior o tempo, né? O espaço de tempo para eu comer. Então, ou eu comia a cada 30 minutos ou a cada 40. E nesses 30, 40, o extratos. Mais os extratos. Mais extratos. Então, esse aí eu fui tomando. Aham. E nas subidas, quando eu sabia, porque eu tinha estudado todas as montanhas, eu sabia de cor, né? Eu falei que o Thiago falou, próximo, você pode trabalhar aqui no Route Road, que tu vai saber tudo sobre as montanhas. Eu decorei tudo, porque eu queria saber exatamente quanto que o gráfico ficava preto, quanto que ficava laranja, que eram os percentuais, né? Então, eu sabia, ó, nesse período aqui, nesse pedaço da montanha, eu só vou tomar gel. Perdão, só vou tomar extratos. Porque o gel também pode, né? Então, as etapas mais duras, eu usava só o extratos. E aí eu pensava assim, tá no fim, pra eu chegar lá e repor, então eu vou guardar esse aqui, vou ficar tomando só água, pra quando subir, eu usar só o extratos. Então eu fui criando essa estratégia, assim, que foi bacana, Deu deu bom. certo. Eu não tive nenhum desconforto, nenhum dia, Eu tô curiosa nada. aqui. Você deu algum banheiro ali? Né? Às vezes dá um Xixi e banheiro. banheiro, Aham. em algumas montanhas. Caso Não contrário, todas. você ia na bike mesmo. Não, Não? Ai, que plena. Não, isso aí é coisa de triatleta. É coisa de triatleta. É plena. Isso aí fazer xixi na bike é coisa de triatleta. Mas em algum Mas a momento, gente- lá eu queria não fazer fiz. xixi, É, não tinha, aham. não tinha banheiro, tava você de foi no bretelle, mato. bretelle é muito grosso, né? O cheiro fica mais cheiro forte, fica ali. então. Melhor não. É. E dor de barriga nenhuma. Nenhuma. Ó. Nenhum dos dias. Nem É. náusea, assim, porque eu já fiz prova de dar náusea, sabe? Nada, nada, nada. Eu falei até pra Jana, o único dia que eu terminei, assim, e pensei, vou enjoar, foi no dia da etapa da Rainha, que era a etapa mais dura, que a gente passou pelo Tourmalet, e a última montanha é uma montanha chamada Hautacam. Esse ano eu acho que ela não teve no Tour de France, mas é uma montanha bem dura e bem íngreme. E tava, assim, uma sensação de, sei lá, 35, 37 graus. Não tava tudo isso, mas a sensação era. Nossa. E aí o calor Muito calor. me nauseou no final dessa montanha, mas foi do calor, não foi da alimentação. Tanto que foi o único momento, depois eu tava bem. E o esforço também, né? E o esforço, porque aí tu já tá fazendo muito esforço, Muito. uma Ô, etapa Dani, muito dura. Só cortando aqui já, né? Já cortando. Não queria cortar, mas já cortei. Então, e a preparação psicológica? Você fez alguma coisa? Não. Eu tenho formação, que inclusive eu já trabalhei com isso. Tá, essa aí eu esqueci de falar. Aí, tinha mais, viu? Essa aí eu esqueci, mas é que tá lá, né? Eu tenho formação em programação neurolinguística, que é o Practitioner, Master Aham. Practitioner, Coaching. Eu fiz alguns anos atrás.
até com institutos diferentes. Cheguei a fazer em 3 institutos e trabalhei em 2 institutos paralelamente à advocacia, quando eu ainda Nossa. atuava. Meu Deus, essa Eu mulher trabalhei é em multi. institutos de desenvolvimento humano. E aí eu dava treinamento comportamental, esses treinamentos de imersão e treinamento de formação também, né? Então, depois de algum tempo, com algumas formações que eu fiz, a gente formava outros practitioners. E aí, eu acho que isso ajuda muito. Porque Com certeza. certeza. eu, pelo menos, confio muito, né, na programação neurolinguística. Acho, assim, técnicas sensacionais, sabe? Isso eu trago, Sim. assim, ao longo da minha vida, mas eu já nem lembro mais que eu fiz, assim, de falar mesmo, porque tá ali. Acho que Já Você faz aplica parte do teu dia a dia lá isso, na né? Minute. não diretamente, Menuci. Menuci. Isso. Não diretamente, assim, mas a forma de comunicação com os atletas, sim. Principalmente com aqueles atletas, assim, que cobram muito, né? Questão de performance e tal, e não atingem, digamos assim, dentro do que eles esperam, né? Eu queria fazer uma prova sub-5 e fiz 4,49. Tá, mas... perdão, 5,5. Tá, mas já não foi o suficiente. Então, nesse momento, sim, entra Tem que questão do trabalhar a conhecimento, frustração, sabe? né? De Sim. frustração e tal. Então, de forma bem indireta, né? Uhum. Mas tem essas formações e eu acho que são bem positivas para o endurance, principalmente, e dessas longas distâncias, porque Sim. é um vício, né? É. Eu já disse pro meu marido, ano que vem não vai dar pra ser Iron, vai ter que ser alguma coisa maior. Não vai dar pra ser a de um dia, tem que ser no mínimo 2, 3. Agora o bicho Vai pegou. encarar também, Dani. Então, Opa! Spoiler, ó, Já tô spoiler. vendo, já tô vendo, já tô vendo. Ai, a gente vai lá. esse ano tem o Fodax, né? Certeza. Ela vai E é fazer um o Fodax, sonho meu, é. apesar de eu usar todo ano no Fodax, porque eu sou staff, né, do Thiago. Eu disse que já virou minha profissão, mais um ano eu ia cobrar dele, então ele desfaz ano que vem, porque eu não vou te pagar, né? Aí, vamos pro Fodax, mas com um projeto aí, pro ano que vem, vamos ver. Já Olha que curti. delícia. O que Já vai sobrar em curti. dezembro Meu do Rio do Deus Rastro? céu. Nossa, mas o Fodax também vai ser super desafiador, muito. né, Dani? Olha, eu conheço aquele percurso lá e sei, né? Eu já fiz, na verdade, assim, de bike, né? Aham. E não fiz todo o percurso correndo, mas a gente já fez ali no Invernador, que é tranquilo, né? E já subimos também na época que dava pra subir a Morro da o Igreja. Morro da Igreja. Agora eles não deixam mais, só pedalando, né? Ah, é? Não sabia. É. Mas Pô, antes mas dava. Não sei também porquê, mas aí uma vez a gente foi fazer um training camp com os guris do Fodax ali. E aí a gente subiu correndo. Uhum. E agora não pode mais. É duro? É. É duro. O Nossa. Fodax é muito duro, né? Sim, a altimetria ali é bem elevada, né? Muito. Uhum. Mas vamos E lá. temperatura também varia bastante no mesmo exato. dia. Começa frio pra caramba e de repente, meio da tarde, já tá muito quente, né? O Thiago pegou um ano de 8, assim, a 35 graus. Nossa Fodax. Senhora. Olha Meu só, Deus. meu Deus. Então tem que estar preparado para tudo, né? pra A qualquer serrinha coisa, ali, né? não é brincadeira. Sim. Meus staffs já botei para treinar, né? Vão Sim. treinar, É, porque isso vocês têm aí, que é. estar forte mais do que eu, Tem que né? estar em forma. Tem que estar em Aham. forma. Ô, Dani, a temperatura lá na Hot era o quê? Tipo, tinha variação entre os dias ou era sempre a mesma coisa? Não, tinha variação. Então, assim, a gente largava com 12 graus. Uhum. O último dia foi mais quente, eu acho que tava uns 18. E aí, por exemplo, nesse dia da etapa da rainha, a gente pegou, eu não sei exatamente quantos graus estava, mas a sensação era muito, né? Uhum. Mas quando descia a montanha, tanto que nós levávamos colete. Ou casaquinho corta-vento, né? Quem Ah, sente tá. mais frio. Porque a gente descia a montanha, tava 10, 8. E aí, quando Bem mais subia, frio. tava 20, 25. Então, tem uma oscilação bem grande lá de É. temperatura na mesma montanha, né? Sim. Tu sobe com uma temperatura e desce, mesmo sendo verão. Tirava o corta-vento e enfiava onde? Nas costas. Meu Deus do céu. Com meus géisinhos, coitados. Junto com o Eu- Jeff. Você fez um macaquinho diferente? Tipo, com... Não, camisa de ciclismo, porque macaquinho a gente não tem como, né? Bretelle, pra Bretelle. preservar mais a Aham. região. Aham. Claro. E a gente tem a parceria ali com a R Esportes, então as camisetas deles são bem bacanas, porque eles têm os bolsos bem grandes Bem e fundos, grandes. então Aham. dava pra levar tudo ali. Porque às Mas vezes tinha que era... mandar fazer uma especial É. pra colocar tudo. E ainda teria que levar equipamento pra troca de pneu? Tudo nas costas. Eu não levei bolsinha na bike. Tudo Na ali. bike, não. Tudo ali. Tinha um bolso só pra isso e 2 pra comida. Ó. Ah. Nossa.
A gente tem um quadro aqui, que é o perrengue, né? Todo mundo passa por um perrengue. E a gente queria saber um que você tenha passado assim, ó, Ai. bem punk. Na prova ou pode ser... O que você tiver de massa pra contar? Ai, tem algum da prova? Eu queria Arrepiante. saber. Da prova da Hot Hot, teve? Perrengue? Pouquinho assim, até, né? Não, se, mas não assim, perrenguinho. se tiver um mais legal, conta outro, mas... não, eu acho que o maior perrengue que eu já passei até hoje foi no meu primeiro Ironman, tá? Que eu tava muito nervosa, assim. E aí, eu acho que eu deixei meu marido nervoso, que ele também ia largar. Eu acho que eu passei pra ele nervosismo. Leva Ele todo não mundo. tava, ele ficou. Ele ficou. Então, o que que aconteceu? Quando nós fomos, assim, né, sair pra ir pra largada ali no primeiro dia, que eu fui botar o número, eu olhei pra ele, assim, olhei pros braços dele e eu... Tu tá com o meu número? E ele, como assim? Ele tinha pego os meus números e tinha posto nos braços. E aí eu só Sério? tinha os números dele. E eu saí já chorando de casa. Eu pensei, agora eu tenho mais um motivo pra chorar. Faz de conta que é só por causa dos números. Aí já comecei assim. E aí fui indo. Quando eu cheguei lá na prova, eu falei pra moça, aconteceu um problema. Eu desesperada, né? Tentando manter a calma. E tal, meu marido, sem querer, colocou os meus números. O que que eu faço? Ela, infelizmente, tu não vai poder largar na prova. Eu comecei a entrar em desespero. Céu. E ele dizia, calma, vai dar tudo certo. Que eu já tava arrancando os números do braço. Imagina. Só que aí eu fui no balcão lá e eles disseram, não, fica tranquila, acho que era uma moça despreparada, né? Aham, É. totalmente, né? A gente vai montar o número aqui pra ti, tu vai largar na prova. Eu só dizia, meu amigo, eu treinei 6 meses pra essa prova, é minha primeira vez, eu não posso ficar sem largar. E ele tava lá com os numerozinhos aqui. Aí ele tirou, botou e eu consegui, mas esse eu acho que foi assim o mais... Nem que fosse assim, eu vou com caneta Bic. Sim, mas não qualquer vou. Imagina só, mas o pior não foi ele estar com o número, a mulher falava Foi. comigo, olha, É, você não vai vai largar na prova. imagina, Meu Deus, gente, não maldade. tem como, né? Imagina, Mas chama o acho Galvão. que esse aí foi. É. Né? E lá no Hot Hold, eu acho que o único, assim, que nem foi tanto perrengue pra mim, porque eu sou bem desligada com essas coisas, mas eu tava com outra brasileira, Simone, e algumas montanhas tinha o banheiro químico, né? Aham. E a gente chegou numa montanha, não tinha. Aí nós chegamos na segunda montanha e ela já, né, querendo também ir no banheiro. E nós... Aí eu falei, olha, paciência, tá vendo uma muretinha assim com Matinho água ali. ali? Ela, mas vai ficar todo mundo nos olhando. Eu falei, amiga, não tem problema, vem aqui. E aí eu já fui tirando e baixei, cheio de gente na volta. E ela, mas tu tem certeza? Eu digo, sim, fica aqui no cantinho. Eu digo, comigo não tem ruim, né? Porque nessas horas não tinha como fazer na roupa. Dani, mas era 1 ou 2? Não, era um. Tranquilo. Era um. Não. Mas tava cheio de gente, né? Era o topo de uma montanha, todo mundo parado ali. Eu falei, gente, nessas horas, azar. Esse é o Olha de pra lá, menos, né? galera. Eu disse assim, tu que é carioca tem que ser mais despachada que eu, né? Mas vamos fazer aqui mesmo. Porque na prova de ciclismo é complicado, assim, né? A gente sabe que no triatlon acontece. Mas o ciclismo bretelle, eu acho que ele é muito grosso. Não tem como, né? O macaquinho ainda... Sei lá, E o macaquinho tu passa na prova e joga. Só Aí deu não água, tinha, né? Sim. né, passagem. Também, Era só quando chegasse no topo de uma montanha. Então, É diferente, É é diferente. diferente. Não Mas sei, e aí também a gente sai da natação aí, e já tá meio Já sai molhado, molhado. e meio que, Aí né, não. então ainda vai. Apesar que eu nunca consegui fazer xixi na bicicleta. Mas eu achei muito Mas- legal a parceria de vocês. Xixi. vamos lá, vem Vamos lá, amiga, então, bora, amiga, amiga. amiga, Vamos. Seminua nessa hora. Achei massa. Será que ela vai? Já foi. Pronta, já. Pronta. Eu não posso Venha. montar. Tchau. Eu não E aí, tenho Bretelle, os mas eu rapazes, falei, eu ainda falei, vira pra lá. Tipo assim, amigo, o problema agora é conosco, né? Xixi, vira pra lá. Disfarça isso. Eu falei, Seu caso é se mais essa fácil. gente tá acostumada ou não sei, mas a gente é do Brasil, tá acostumado com isso. Lá não tem problema. banheiro químico, não, né? Mas sabe que foi uma pergunta que eu fiz pra Val, ela é brasileira, ela é embaixadora do Hot Hold no Brasil, né? E uma das primeiras perguntas que eu fiz pra Val foi assim, Val, olha só, se eu tiver vontade de fazer xixi ao longo da prova, muita, e não puder esperar chegar, o que que eu faço? Ela baixa as calças e faz xixi. Por que que eu perguntei? Porque o ano passado, no Canadá Man, a gente fez amizade com um fotógrafo que é da Noruega, e ele disse que lá na Noruega,
Não pode, né? Não pode, fazer não. jiu-jitsu. Olha Então tem só. vários países. É isso, Tem é importante multa, saber, várias né? coisas. De Então eu fiquei atleta faz isso, preocupada. olha. Pensar na Europa, daqui a Tipo, pouco. É desclassificado? Não, tu toma multa. O país não permite que tu Contra- faça contra as nada. leis. Urine na rua, Aham, nada, né? aham. Aqui a gente tá acostumado no Brasil. Imagina. Aqui não pode também, É. né? Se É. você vai no carnaval Poder e tal, não não pode, pode. Mas não tem Na multa, rua. né? É, Então, não tem Noruega, multa. outros países assim, Tipo, tu é multado. É feio, né? Mas Mas numa Todo prova mundo faz. todo mundo entende, né? É. Tipo, no Ironman é normal, né? Mas isso é coisa de brasileiro, É. que tem jeitinho brasileiro, né? Fora do aham. país. Já Na não Europa, é as bem coisas são assim, né? diferentes, É. Até porque não é uma prova que nem o Ironman, que tem, tipo assim, são 2.000 e poucas pessoas passando. Em vários pontos, tu tá com mais 2 ou 3. Uhum. É. Então, acho que poucas não... pessoas. É. Até poderia ser que ninguém visse, mas na dúvida eu Quando achei você falou do melhor. fotógrafo, eu achei que você tinha combinado com ele. Se eu for fazer tiro, não bate foto. Não, é porque Podia nós ser estávamos também, né? lá e ele falou, né? Uma hora eu falei, eu queria tanto ir no banheiro, mas não na hora da prova, né? A Aham. gente tava fazendo umas fotos, que ele convidou o Thiago pra fazer umas fotos pra ele colocar no Instagram. Aham. E aí ele disse, olha, eu não vou dizer pra tu fazer aqui, porque lá na Noruega é proibido, né? Então, eu pensei, olha, melhor aqui também não fazer, né? Deixa quieto. É. E aí pra Val, eu perguntei, né? Val, dá? Ela, não, fica tranquila. Qualquer Aham. coisa, Vai. vai ali França, num cantinho. já tá todo mundo Na França já é É. tipo o Brasil, não dá nada. Pra quem quiser ver fotos, no site da Hot Road tem fotos das etapas. Nossa, tem fotos lindas. Aham. É muito legal. Tem foto tua lá, Dani? Tem. Tem foto, eu não sei se tá no site. Eu sei que a gente saiu, eu e a Simone, nos vídeos. Tem 2 vídeos que a gente aparece que pedalando, massa. foi legal. Uhum. E nos e-mails que eles nos mandavam ao longo dos dias, eu apareci 2 dias, mas eu não sei se tá no Instagram e no... É porque era tanta foto que Sim. Não dá pra né, ver. não dá pra ver. Então, Depois a gente dá uma olhada lá É. pra ver, né? aí... É isso. Vamos finalizar então, gente? Ai, que tinha muita coisa bacana. Obrigada, muita coisa legal. Altos papos legais, gostamos, né? Todas Curtimos. nós já Uma queremos prova fazer a prova. inspiradora. Já tá saindo. Quando vocês forem, a gente Assim, treina juntos. A gente se inspira, né, com os teus feitos aí, fica sonhando com uma prova dessa. Com uma provinha dessa. E obrigada por ter aceito aqui de conversar com a gente. Foi ótimo essa troca. A gente Né? adorou. Acho que vai inspirar muita gente para fazer, Com né? certeza. E Inspirar essa principalmente mulherada- mulheres, né? Exato. De as mulheres perceberem que é possível, que tem como fazer algo assim, né? Uma Que se forma tão organizando grandiosa. dá pra fazer, né? Isso, eu acho que se construir uma rotina bacana, sabe? Se estiver disposta, assim, a fazer um ciclo legal também, para poder chegar se sentindo preparado e bem confiante, que isso já faz Sim, bastante aham. diferença. Sim. Dá para fazer. Dá para fazer E sim. também, às vezes, não para fazer uma prova dessa, mas que comece a pedalar, né? Um pouquinho. Exato. Que vá ali na Via Amiga, dê uma pedaladinha. Isso. Quem é de E que a Floripa gente- encarar o Morro da E que a Cruz. gente se organize também como profissionais aqui, mulheres, para trazer mais mulheres. Assim, esse é o foco do nosso podcast. E o teu relato aqui tem tudo a ver, só Obrigada. somou, né, meninas? A gente pode fazer uma Serra do Rio do Rastro entre mulheres. Então, vamos fazer? Já estamos combinando. Tem aí uma expectativa, tem. Olha, tem. boa, Ó, né? mais um spoiler, É, né? viu? Acho que Opa. sai. Vamos lá. Depois do Fodax? Eu só tô esperando aí, esperando voltar Organizar. de viagem Tá. pra... Aí, É que a ó. Dani desde que chegou não parou. Coitada. Não, já emenda, né? Mas agora eu tô voltando. Semana que vem eu tô 100% agora. Então não tá. viajo, só viajo pra prova. Mas aí, Quando quem sabe? Que dia é o Fodax? O Fodax é... Em dezembro, É não segundo geralmente? final de semana de dezembro. Mas antes disso, eu tô inscrita, né, no Gran Fondo, Gramado e também no Gran Fondo Bento. Acabou que eu só vou fazer uma prova de triatlon esse ano, mas tá ótimo, né? Não... Nossa, só Muita o coisa Fodax. já. Só o Fodax, ela Não, vai eu- só fazer o É, Fodax. só o Fodax. Mas E tudo pensando bem, nessa né? que ela fez na Hot Road, meu Deus, já tá É, valendo por... já tá valendo. Ai, obrigada, meninas, adorei. Não é, Posso gente, estar que contribuindo aí e a gente tá também trazendo cada vez mais mulheres pro esporte e que a gente possa também trazer treinamentos diferenciados, voltados aí pra mulherada também, né, pra
tornar, assim, acho que o processo, tanto sendo como mãe, sendo como atleta, sendo como profissional, né? Poder ser mais saudável e a gente abrir aí os caminhos para nós. Mostrar pra essa mulherada que é possível, né? Que é Sim. Apesar de possível. tudo que a gente faz, olha só o que Isso essa é. mulher faz da vida e ainda sobe 5 dias de montanha. Tudo bem, né? A gente abre mão, né? Abre mão de muita A coisa, gente isso aprende é a verdade. escolher, né? A gente já vai aprendendo a Sim. escolher e a se disciplinar Isso, na e aí a vida gente vai dando não- conta, é. né? Não, e também não é aquela coisa, né, de dar o seu melhor em tudo, né? É o que eu falo, né? Se um dia eu voltar para uma prova dessas, vou conseguir melhor, digamos assim, em termos de fazer uma prova até com mais confiança, né? Sim. Mas ao mesmo tempo é tu dar o teu melhor naquele dia, naquele momento e dentro do teu contexto. Né? Então a gente vai abrindo mão de uma coisa ali, eu tô aqui e dando conta, dentro do possível, né? Ô, Melhor a Dani, cada dia. e a galera que quiser se inspirar em ti, conversar contigo, saber um pouquinho mais, Seguir lá te no encontra Insta. onde? Eu tenho o Instagram, @Dani Crivellaro Menucci, com um C só. E a gente tem o Instagram da assessoria também, que é o Menucci Assessoria. Tá certo. E a gente, para vocês assistirem o episódio, vocês vão encontrar a gente no YouTube, no Apple Podcasts, no Amazon Music, no YouTube, Spotify. no Spotify. A gente está em todas essas plataformas. E sigam a gente lá no nosso Instagram, @TPM_o podcast. E no YouTube, como é que o pessoal encontra a gente? TPM o podcast. Top. Né? A gente quer agradecer os nossos apoiadores, a Life Cycle, a Evolution, a Artem, a Veritá, todos aí apoiando a gente nesses episódios todos e continuam com a gente até agora, né? Ainda E valeu, meninas, valeu por mais um, né? Obrigada. Obrigada, Dani. Obrigadão, obrigadão. Gosto. Beijos e Até o próximo. Ah, Pirineus. Brasil Pirineus. Dolomitas. Tá bom. Vamos. Isso, gente.